Vazam novos áudios de Talhaferro, onde ele diz categoricamente que tem medo de Alexandre de Moraes. Talhaferro, em áudios inéditos, diz que se ele falar algo, o ministro lá mandaria matá-lo. Saindo agora na Gazeta do Povo com total exclusividade. Mensagens inéditas revelam medo de ex-assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me manda lá para a terra do pé junto. Cancela o CPF. Estão vendo aqui, ó. Inclusive, mensagem. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. Talhaferro, em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, revela que tem medo de morrer nas mãos do Xandão e promete detonar, delatar tudo em Brasília, jogar toda a verdade no ventilador. E uma coisa, gente, começa a ser animadora, porque a comissão do Senado, através do senador Girão, já aprovou requerimento para o Talhaferro prestar esclarecimentos dentro do Senado. Pessoal, não é de hoje. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu venho dizendo, olha, há uma grande preocupação com esse rapaz aqui, com esse Talhaferro. Há uma grande preocupação com ele. Talhaferro é uma verdadeira bomba relógio. Esse cara é um arquivo vivo. Esse cara sabe de tudo que aconteceu lá nos bastidores, nas entranhas. Se ele abrir a boca, minha gente, vai derrubar as estruturas de Brasília. Se ele abrir a boca e contar mesmo toda a verdade, a casa de muita gente vai cair. Não ficará pedra sobre pedra. Talhaferro, o homem-bomba que pode implodir o todo-poderoso Xandão. Não é brincadeira. De fato, o que Talhaferro sabe... Olha aqui, ó, que vazou. Em vários diálogos, Talhaferro e sua atual esposa conversam sobre as dificuldades que ele enfrentou em Brasília. Em 31 de março de 2024, ele expressou o desejo de contar o que viu, abriu o bico. Mas antes de morrer, disse ele, tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar, escreveu Talhaferro. Isso aqui numa conversa íntima dele com a esposa, que foi interceptada pela Polícia Federal. Depois ele desabafou. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Talhaferro, sem saber que essa conversa um dia poderia vazar, de uma conversa privada dele com a esposa, ele disse, olha, eu estou correndo risco de vida. O cara lá pode mandar me matar para queimar o arquivo. Olha o risco que o Talhaferro está correndo. De repente, o Talhaferro pode sofrer um acidente. Vocês se lembram, não sei se vocês percebem as coincidências de personagens muito importantes que estão prestes a fazer alguma coisa que vai abalar as estruturas de Brasília e que vai atrapalhar os planos de gente poderosa, e de repente essas pessoas... Acontece assim um acidente do nada. Quem não se lembra do Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, considerado linha dura, que pegou os processos da Lava Jato e ia botar para cima e botar para lascar com Lula. Às vésperas dele fazer a denúncia, que ia colocar o Lula na cadeia, o que foi que aconteceu com ele? O avião dele do nada caiu, morreu todo mundo. Nunca esclareceram a real circunstância em que aquele avião caiu no mar. Vocês estão vendo como é que são as coisas?
Estão vendo como é que são as coisas? Então, eu não me surpreenderia se de repente o carro do talha-ferro sofresse um acidente. Se de repente ele sofresse um assalto e nesse assalto alguém o alvejasse e tirasse a vida dele. Se de repente ele comesse alguma coisa estragada, passasse mal, fosse para o hospital e não escapasse. Eu não me surpreenderia, porque esse cara sabe de muita coisa. E ele está dizendo: olha, o ministrão lá pode mandar me matar se eu falar o que eu tenho. Eu acho, talha-ferro, que seria o contrário, né? Ele te mandaria. Não, não vou nem dizer isso aqui, porque eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem tem medo de vazar alguma verdade, manda matar, que é pra verdade não aparecer. Depois que a verdade apareceu, não faz mais sentido, né? Obrigado, patriota Geraldo de Almeida Duarte, conosco também agora aqui nesse momento, ao vivo, colaborando com a gente através do nosso Pix. Muito obrigado por você também ser um dos nossos patrocinadores oficiais. Eu vou continuar lendo aqui a matéria que saiu na Gazeta. Depois, Talhaferro desabafou. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Em seguida, deu como exemplo o caso de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja pelo Cid. Falou em um grupo privado algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade. O FDP mandou prender ele de novo. O FDP aqui é o ministrão lá, né? Na sequência do desabafo com a atual mulher, Talhaferro escreveu: parece que a vida é boa para quem é ruim. Cheguei a essa conclusão. Momentos depois, voltou a falar sobre a vontade de revelar o que sabia. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, escreveu. Meter o louco e não fazer mais nada, mas não posso. Tenho as meninas, completou depois em referência às duas filhas adolescentes. Olha a preocupação dele. Será que alguém buzinou no ouvido dele, prometendo fazer alguma coisa contra a família dele, contra as filhas, contra a esposa, caso ele contasse a verdade? Será? No caso do Mauro Cid, a gente sabe, né? Porque tem filmagem, né? Ele recebendo ameaças à esposa, ao pai e às filhas. Ó, se tu não disser o que a gente quer. Tem lá um personagem que aparece num vídeo dizendo: se tu não falar o que a gente quer, nós vamos prender tuas filhas, tua esposa e teu pai. Pronto, o cara caiu bem ali, gente. O cara, para não ver uma filha ser presa de forma injusta e apodrecer na cadeia, imagine você que é pai. O que você faria? O que você faria para evitar que a sua filha inocente fosse jogada num calabouço para apodrecer, tivesse seu futuro, sua vida, o resto da sua vida totalmente estragado? A gente que está de fora pode até achar que Mauro Cid foi um covarde quando aceitou fazer a delação lá. Delação não, quando ele resolveu dizer aquilo que eles queriam que ele dissesse. A gente pode até achá-lo covarde. Mas está no lugar dele, meus amigos. Eu não queria. Não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Ó, Talhaferro nesses áudios também fala da possibilidade dele ser mandado para a terra do pé junto. Ó. Disse ele: se eu morrer, já sabe, dando risos. Em 23 de abril de 2024, Talhaferro gravou um diálogo com a atual esposa, que, segundo a PF, mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa. Ele relatou ter falado com a Folha. Estão investigando o ministro. Ela demonstrou preocupação. Não falou besteira, né? E Talhaferro responde: o necessário, mas não será identificado. Depois, aparentemente em tom de brincadeira, ele continua: se eu morrer, já sabe. Só porque ele teria ido à Folha passar algumas informações lá na Folha de São Paulo, só por isso ele já imaginava que poderiam mandá-lo, cancelar o CPF dele.
poderia acontecer um acidente com ele, né, de repente ele escorregar da escada, de repente ele escorregar da janela, escorregar de cima da ponte, essas coisas, assim, que sempre acontecem com personagens que são verdadeiros arquivos vivos, como é o caso do Talhaferro, né. Aí, momentos antes, ele voltou a conversar com ela sobre o contato com a imprensa. Disse ele: "Pensando no que falei para a Folha". Aí a esposa dele pergunta: "Falou merda?" Ele respondeu: "kkkk, a verdade". Tá aqui, alguém num diálogo informal dele com a esposa, né, portanto, é um diálogo que ele não sabia que um dia poderia ser interceptado pela Polícia Federal e que poderia vazar para o público, portanto, a gente pressupõe que é um diálogo sincero dele, né. Sincerão, sincerão, assim, totalmente à vontade. Disse ele: "Falei completamente a verdade à imprensa". Ou seja, tudo aquilo que a gente viu na Vaza Jato é verdade, não tem manipulação, é o modus operandi do que acontece ali. Agora, o que me chama a atenção é ele deixar claro que aqueles absurdos que saíram na Folha de São Paulo não são nem a metade do que ele sabe. Ele sabe de muito mais coisas. O que vazou na Folha de São Paulo, lá na Vaza Jato, aquilo dali foi só a ponta do iceberg. Lembra que o Glenn Greenwald disse que o material somava 6 gigas, 6 gigas. 6 gigas de texto, de conversa, gente, é coisa demais. 6 gigas é coisa demais para texto e para áudio, gente. É coisa demais. A gente não pode parar. Então nos ajude deixando like, compartilhando, divulgando, se inscrevendo, deixando os comentários. Se você quiser nos ajudar ainda mais, tem aqui o nosso clube de membros, onde você se torna um membro patrocinador oficial. E temos também aqui o nosso Pix, né, se você também sentir no seu coração, se você tiver possibilidade, quiser nos ajudar, é qualquer quantia, aquilo que você sentir no seu coração, de fato,